o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, quando ele decidiu firmar um acordo de delação premiada, ele relatava, sim, temer algum tipo de represália, de ser alvo de algum tipo de ataque, ou ele ou suas famílias. Então, ao firmar este acordo, ele pediu uma proteção da Polícia Federal. E isso foi acatado, esse pedido foi atendido e Cid poderia, então, ter direito a essa proteção. Inclusive, no final do ano passado, a própria Polícia Federal sugeriu que Cid fosse incluído no programa de proteção a testemunhas, mas agora Cid recuou. Ele acha que não é necessário. A gente não sabe exatamente se Cid não acha que realmente a segurança dele está reforçada, está tudo bem, não há nenhum tipo de ameaça, ou se ele também não confia na Polícia Federal em fazer essa segurança. Fato é que um detalhe que é relevante a gente detalhar, que ao ir para a aposentadoria, Mauro Cid perde alguns benefícios que ele tinha no Exército. Um deles é a casa onde ele mora até hoje, é uma casa ali no setor militar urbano, que é uma das regiões administradas pelo Exército e, portanto, é uma das mais seguras aqui de Brasília, aqui do Distrito Federal. Cid, então, vai ter agora que deixar essa residência, ele tem um prazo de 90 dias, então, ao longo de todo esse processo também, o Exército manteve ele morando ali naquela região, também, o que também traz ali uma segurança extra ao delator, ao ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, porque essa região ela é protegida por câmeras de segurança, tem sentinelas ali sempre ao redor. Até quando o Cid prestava os depoimentos à Polícia Federal, tinha sempre ali um militar bem próximo à residência dele. Então, todo esse aparato de segurança agora, Mauro Cid vai perder quando for, realmente, agora que ele vai para a reserva, ele tem um prazo de 90 dias para sair. Mas também, até o prazo para todo esse processo, ele foi muito demorado, porque Cid pediu essa cota compulsória em agosto do ano passado, já se passaram quase 6 meses, então que o Exército levou para tomar essa decisão e dá mais 3 meses para Mauro Cid sair dessa residência, ou seja, é um período que ele fica ali, de certa maneira, ainda abrigado, e o que Mauro Cid vem dizendo aí nos bastidores, segundo militares, oficiais, generais, é que assim que possível ele quer deixar o Brasil, ele não quer mais morar aqui, a intenção dele então é se mudar para os Estados Unidos, pegar seus familiares e realmente se mudar daqui e conseguir uma vida fora do Brasil. César. Ô Marcela, você vê algum dano à imagem das Forças Armadas com essa aposentadoria tão volumosa que ele vai receber agora? Ou todo o estrago que tinha para ser feito já foi feito quando ele fez a delação? Lúcia, esse processo da trama golpista, né, como chamam, ele foi tão danoso como um todo que esse caso específico é um capítulo a mais, mas realmente não me parece que traz um efeito negativo, porque isso já estava contabilizado. Os militares têm uma aposentadoria, que eles até evitam falar em aposentadoria, eles falam num sistema de proteção específico que é diferenciado, não é regido ali pelas regras do INSS, é tudo muito diferente, e eles argumentam que a carreira lhes concede esse benefício, essa garantia de ter um sistema de previdência diferenciado. Então, o que está acontecendo com o Mauro Cid é o que acontece com todos os militares quando eles migram para a reserva. E dentro do Exército, houve inclusive uma recomendação de que todos os militares que se envolveram direto ou indiretamente neste caso, que saíssem de cena e realmente pedissem essa transferência para a reserva. Mauro Cid conseguiu, então, pelas mãos do próprio comandante do Exército, general Tomás Paiva, antecipar essa aposentadoria, então ele segue esse rito, mas é claro, é um personagem que foi condenado, é um personagem que, segundo o Supremo Tribunal Federal, esteve envolvido diretamente nas articulações por uma tentativa de golpe de Estado e agora ele fica ainda sob o guarda-chuva do Exército como um militar da reserva. Ele não pode mais usar a farda, que é uma coisa muito cara para Mauro Cid, ele tinha pretensões de chegar ao posto de generalato, ele tinha uma carreira em ascensão dentro do Exército. Então, agora isso fica interrompido, Mauro Cid encerra sua carreira no Exército, mas ele encerra, sim, com os benefícios específicos para todos os militares, que são esse salário aí, um acúmulo, né, de 8 salários, ele tem ainda um prazo para deixar essa residência oficial que ele ocupa, ele vai continuar tendo um salário que é quase a integralidade do que ele recebe hoje,
porque ele atingiu quase todo o período de serviço militar. Então, ele realmente sai de todas essas condenações, Mauro Cid sai por cima, né? Tem generais presos, tem militares presos e Mauro Cid, que fez essa delação premiada e apontou para desmandos ali dentro do governo de Jair Bolsonaro, ele sai realmente com uma punição menor. Em breve ele não tem mais nenhuma pena e aí, como a gente disse, deve inclusive deixar o Brasil, Lúcio. Marcela, obrigado. E, Lúcio, essa história do Cid agora com esse fim no Exército é interessante porque Cid era o primeiro colocado de sua turma. Ele formou na AMAN em 2000, no ano de 2000, entrou ali, portanto, na AMAN em 1996. Foi o primeiro colocado de sua turma em um dos cursos de formação, ficou muito bem ali nos cursos de aperfeiçoamento de oficiais e ele tinha um caminho muito claro até o generalato. Filho de general, primeiro lugar de turma, de uma arma muito importante, o caminho estava todo posto. Mas acontece que em 2018, quando o presidente Lula é eleito, o presidente Bolsonaro foi eleito, o ex-presidente Bolsonaro, na AMAN, lá na década de 70, ele foi colega de turma do pai do Cid. Então, eles eram muito próximos. E quando, portanto, Bolsonaro é eleito e o Exército tem que escolher quem vai ser o ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, eles veem ali quem que pode ser e falam, cara, o Cid conhece o Bolsonaro desde criança. Não existe outra pessoa melhor do que o Cid para esse cargo. Então, quem liga para ele era o chefe de gabinete do comandante do Exército à época. O comandante do Exército era o Vilas Boas e o chefe de gabinete era Tomás Paiva, o general que hoje comanda o Exército. Então, em 2018, Tomás Paiva liga para Cid, fala, Cid, quero que você assuma a ajudância de ordens. Ele já estava com passagens emitidas, com tudo certo para ir para os Estados Unidos, para trabalhar pelo Exército Brasileiro nos Estados Unidos. Mas aí mudam-se todos os planos, ele fica no Brasil, ele vira ajudante de ordens. Por causa dessa proximidade com Bolsonaro, ele acaba fazendo coisas muito além do que ele deveria fazer como ajudante de ordens. Ele assume uma função quase de conselheiro do presidente Jair Bolsonaro. Participava de todas as reuniões. Exato. E ele acabou tomando uma proporção muito maior do que a que ele deveria ter pela previsão do que se espera de um ajudante de ordens, mas muito por causa dessa ação do comando do Exército na época. E aí o interessante é que em 2023, depois desse rolo todo, o próprio Tomás Paiva, agora comandante do Exército, liga para Cid e fala, olha, aquele batalhão que você ia assumir, super importante em Goiânia, você não pode mais assumir, é uma decisão da Presidência da República, do Ministro da Defesa, e, portanto, a carreira dele efetivamente toma outro rumo completamente diferente do generalato ali em 2023, mas o início disso tudo é uma decisão do Exército em 2018. Entendi. Encerrou a carreira dele de forma precoce, né? E de uma forma que manchou toda a trajetória dele no Exército.